Bom dia, sétimo A, boa tarde, sétimo B. Então, vamos dar continuidade aqui aos nossos módulos. Então, agora estamos no módulo 2, expectativa de vida e envelhecimento da população. A expectativa de vida, nós já sabemos o que significa. Então, a expectativa de vida é a média que a população está vivendo, a média de idade que essa população alcança, ok? E já vimos também adiantando que quanto maior o investimento em saúde, em qualidade de vida, melhor e maior a expectativa de vida. Tudo bem? Então vamos lá. Iniciamos aí o módulo com a mortalidade no mundo. Então, mortalidade já vimos que é um indicador, né? Então, a mortalidade é o número médio de mortes num período de um ano. Lembrando que tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade é mensurado a partir de grupos de 1.000 pessoas, ok? Então, para a gente não esquecer. Então, a mortalidade no mundo. Com o avanço da medicina, da ciência, né, os cuidados tanto da saúde física quanto mental, as pessoas estão vivendo mais, se comparado a algumas décadas atrás, né? Então, óbvio que a variar, a depender do país, da região que estamos falando, a expectativa de vida pode ser maior ou menor, mas no geral, né, a expectativa de vida no mundo aí, ela está aumentando, as pessoas estão vivendo mais, por conta desses itens que eu acabei de citar. Então, cuidado com a saúde física, a saúde mental, a qualidade de vida, as informações, né? Então, a partir do momento que temos informações, conseguimos adaptar aí a nossa qualidade de vida, certo? Aqui na página 255 tem um mapa que mostra, até porque os mapas agora são nossos aliados, né? Então, esse mapa mostra a taxa de mortalidade no ano de 2016. Então, taxa bruta de mortalidade a cada 1.000. Então, nos países em tonzinhos mais claros, a mortalidade é menor, enquanto nos países com tons mais escuros aí do vermelho, a mortalidade é maior, ok? Então, continuando. Alguns países a mortalidade ainda é alta, né? Então, a expectativa de vida, ela é baixa. E o que vai influenciar aí essa questão da mortalidade sendo alta ou baixa? Outros fatores, né? Então, alguns países têm uma alta taxa de mortalidade por guerra civil, guerra étnica, disputa, conflitos econômicos. Outras regiões apresentam uma menor expectativa de vida por questões naturais. Então, uma região muito seca, onde o clima não permite o desenvolvimento aí da agricultura e, consequentemente, o desenvolvimento econômico do país ou da região. Então, a expectativa de vida passa a ser baixa, ok? Continuando. No século XIX, então, a questão da fome, doenças e guerras, né? Depois da diminuição aí destes indicadores, então a diminuição das guerras, o avanço da ciência, né? E da informação em relação à questão de doenças, assim como o problema da fome, que apresentou uma significativa queda. Então, houve uma grande diminuição aí da taxa de mortalidade, consequentemente, aumento da expectativa de vida nos países ricos, ok?
Isso lá no século XIX. Já no século XX, esses dados, essas informações começaram também a colaborar com a diminuição aí da taxa de mortalidade e aumento da expectativa de vida dos países pobres. Então, só no século XX, 100 anos depois. Ok? Então, continuando. Mortalidade infantil. Então, o que é a mortalidade infantil? Também é um indicador social. Até porque quando falamos da questão, alguns indicadores sociais, como fome, enfim, alguns indicadores sociais, eles atingem diretamente, mais massivamente aí, as crianças e as mulheres. Então, por isso que a gente delimita aí a questão da mortalidade infantil, ok? E o que é a mortalidade infantil? É o número de mortes antes da criança completar 1 ano, porque é o período mais frágil da criança, né? Se a gente for comentar sobre um país onde existem guerras ou fome extrema, né? Fome extrema, o que acontece? O número, né, da mortalidade infantil, ele é muito maior. Então, atinge mais intensamente aí as crianças até 1 ano de idade, ok? Então, no geral, essa questão da mortalidade atinge principalmente os povos aí, os grupos sociais com vulnerabilidade econômica. O que isso significa? Que tem uma situação econômica mais precária, ok? Nos países ricos, estão dividindo aí os países pobres, subdesenvolvidos e os países ricos. Nos países ricos e com a melhor qualidade de vida, a taxa de mortalidade é muito pequenininha. Aqui, olha, tem um gráfico na página 256 que mostra os continentes e a taxa de mortalidade. Então, a África, a taxa de mortalidade é de 47 a cada grupos de 1.000 crianças aí. Significativo, né? É o maior de todos os continentes. Depois vem a Ásia com 25, a Oceania com 18, o continente americano com 12 e a Europa, que é o continente inteirinho desenvolvido, com apenas 4. Então aqui a gente tem uma característica geral aí da condição econômica dos continentes e como se comporta aí essa questão da mortalidade infantil. Ok? Continuando. Aqui, ó, tem um textinho para vocês lerem que é muito importante. Fala da questão da amamentação, responsabilidade de todos nós. Então, o quanto é importante aí um incentivo e a amamentação para o desenvolvimento infantil, ok? Então, é uma atividade. Mortalidade no Brasil, ok? Então, aqui a taxa de mortalidade, esse primeiro gráfico mostra a taxa de mortalidade de 1940 até 2020. 2020, lembrando que é uma perspectiva aqui, tá? É uma projeção. 2020. Então, esse mapa, ele é de 2010. Então, um pouquinho antigo aí, tá bom? Então, aqui mostra esses dados aí da taxa de mortalidade de 1940 até 2020 como perspectiva. Então, em 1940, a taxa de mortalidade a cada grupo de 1.000 crianças era de 25, enquanto a perspectiva para 2020 foi de 6,6. Então, teve uma queda significativa, ok? Isso é de mortalidade no geral, tá, gente? Desculpa aqui, ó. Aqui é a mortalidade geral. E aqui, esse segundo gráfico mostra a mortalidade infantil. Então, de 1990 até 2020. Então, mostra que 1990 era de 47 crianças a cada grupo de 1.000 e 2020 de 12 crianças. Então, também, as duas curvas aqui, ó, dos dois gráficos, apresentam uma queda significativa, ok?
Na página 260, a gente começa a falar um pouquinho sobre a expectativa de vida. Então, como nós já sabemos, a expectativa de vida é, em média, até quantos anos a população está vivendo, né? Então, quanto maior for a população urbana, então quanto maior acesso à qualidade de vida essa população tiver, e assim como acesso a serviços básicos, o que consideramos os serviços básicos? Saúde, acesso à saúde, medicamentos, tratamentos, informação, escolaridade, lazer. Então, todos esses itens são itens de serviços básicos que a gente chama, ok? Então, houve, na mesma medida que houve um aumento da população urbana, houve um aumento aí do acesso a serviços e, consequentemente, um aumento da expectativa de vida, ok? Eu ia falar queda da natalidade, mas a natalidade é o nosso próximo assunto, tá bom? Então, a expectativa de vida acontece a partir também da mudança da mortalidade, ou seja, se antes a população vivia aí até em torno de 60 anos, agora vive até em torno de 80 anos. Por quê? Teve o avanço da medicina, teve o avanço das informações e da ciência como um todo, tá bom? Eu já comentei com vocês que a nossa cidade, a cidade de Campinas, na década de 20, 30 em média, sofreu muito com uma dissipação aí da febre amarela. Então, a cidade foi quase dizimada aí por essa epidemia, né? Então, naquele período, a expectativa de vida diminuiu muito. Por quê? Porque não existia informação, não existia prevenção e também informação para prevenção e também não existia vacinação ainda no período. Por isso que a população aqui da nossa cidade foi quase dizimada, foi quase exterminada, né? Por conta aí da falta de desenvolvimento da ciência. Atualmente, essa epidemia, essa doença em si, ela ainda existe, mas já temos informação, já temos vacinação, inclusive vacinação para prevenir, né? E não para remediar, que a gente chama. Ok? Então, a mudança da mortalidade mostra a mudança também da expectativa de vida. Então, quanto menor número de pessoas morrendo, maior a expectativa de vida, ok? Aqui na página 260 tem um mapa que ele mostra a esperança de vida, que é a mesma coisa que expectativa de vida ao nascer, de 2015 a 2019. Então, os países que estão num roxo bem intenso aqui, mostra que a expectativa de vida nesses países, num tom mais escuro, é de 80 a 85 anos. É uma média, tá, gente? Sempre a média. E depois, os países que estão no tomzinho de lilás mais clarinho aqui, olha, é apenas de 50 a 55 anos. Ou seja, a gente percebe que ainda, em relação à expectativa de vida no mundo, tem uma diferenciação significativa, né? Então, a gente tem o continente europeu quase como um todo tendo uma expectativa de vida alta. Os países desenvolvidos, muitos dos países desenvolvidos também com uma expectativa de vida alta. E já países subdesenvolvidos, com uma situação econômica precária, olha só a expectativa de vida. Então, grande parte do continente africano aparece aí em tons mais claros, né? Então, numa expectativa de vida menor. Então, como eu já disse para vocês, a questão econômica influencia aí diretamente na expectativa de vida, na qualidade de vida do brasileiro, ok? Então, aqui, olha, na página 261, tem um título que chama atenção. Então, o brasileiro vive cada vez mais. Então, isso é uma regra, tá, gente? Os países, quando eles passam a começar um processo de desenvolvimento, ou seja, de melhorar sua economia, todos os setores aí sociais também melhoram. Então, um país vai se caminhando para o desenvolvimento, melhorando sua economia, consequentemente tem um reflexo disso na sociedade, tá bom?
Então, por isso que esse texto aqui, esse título chama a atenção. O brasileiro vive cada vez mais. E é exatamente isso. Então, perguntem para os avós de vocês, em média, aí, com qual idade os pais deles faleceram. Então, vocês vão perceber que foi uma idade bem menor do que o que os seus avós têm, por exemplo, né? E a perspectiva é que sempre tenha um aumento, porque a tecnologia está melhorando, a ciência está melhorando. Até no momento estamos vivendo um momento... até no momento estamos vivendo essa situação, né? De observar aí a ciência dando um passo gigantesco, né? Para o seu desenvolvimento. Então, aí na página 261, tem um gráfico que mostra o Brasil e a expectativa de vida no Brasil, que é a mesma coisa que esperança de vida, tá? Então, foi de 1920 até 2020. Então, em 1920, em média, as pessoas viviam até 35 anos. É muito pouco, né? Depois, em 1950, olha, já teve um crescimento significativo. As pessoas viviam, em média, 52 anos. Depois teve um outro crescimento significativo aqui, na década de 70. Na década de 70, as pessoas viviam, em média, 63 anos. Praticamente 10 a mais do que na década de 50. E depois, olha, a curvinha foi crescendo aos poucos, só que sempre positivamente. Então, em 1990, 69, 2000, 72, e a perspectiva aí de 2020 é, em média, 76, 78 anos, né? Então, se a gente pudesse continuar aqui essa linha, esse gráfico mostrando a expectativa de vida, daqui a 40 anos, provavelmente vai ser bem maior que essa, né, de 76 anos, ok? Então é isso, esse módulo ele é bem curtinho mesmo, bem tranquilo. Então, como eu disse para vocês, o primeiro módulo ele foi muito importante para nós, até porque nós vimos todos esses termos essenciais. Então, expectativa de vida, taxa de natalidade, mortalidade, ele é um apanhadão geral. E a partir do segundo módulo aí, a gente vai trabalhar os indicadores especificamente, né? Então, é muito mais tranquilo, ok? Então, leiam com atenção, realizem as atividades. O vídeo agora que eu gravo para vocês é um material de apoio para facilitar aí quando vocês vão estudar para a prova ou revisar conteúdo, até porque agora já retomamos ao presencial, ok? Então, por hoje é só. Tchauzinho, até o próximo módulo.